A curta reportagem do Fantástico sobre a manifestação em Copacabana hoje foi exclusivamente descritiva. Não houve inserção nenhuma de juízo de valor. Sequer usaram termos obrigatórios como extrema-direita, ataque à democracia ou bolsonaristas. O interesse do Musk já está fazendo efeito. Isso aqui também surpreende pela ausência de mentiras e histrionismo. Quem antes era terrorista agora é preso, e os ataques terroristas e tentativa de golpe viraram atos do 8 de janeiro. Nova vacina contra a Covid-19 chega ao Brasil em 15 dias. STF segue decisão de Nunes Marques e nega soltura dos presos do 8 de janeiro. Em julgamento realizado no plenário virtual, todos os ministros acompanharam o voto de Marques. Até o momento, 131 pessoas já foram condenadas, recebendo penas que variam de 3 a 17 anos de prisão. Dediquei um tempo à leitura do material divulgado pelo Comitê Judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. Buscava ali identificar alguma decisão que houvesse atingido perfis a favor de Lula nas redes sociais, o que seria um forte argumento contra a tese de parcialidade sustentada pela direita. Não encontrei. Por outro lado, é possível constatar que a maioria dos conteúdos divulgados já contém nos próprios ofícios, o que seria a fundamentação jurídica para o quanto decidido, revelando-se bastante difícil que existam em apartado decisões mais amplas para cada um dos casos com fundamentos efetivos que ali não constam. E pelo que foi divulgado, é ainda mais difícil dali extrair-se e cuidar da apuração da prática de crimes. Há inúmeros jargões abstratos e verdadeiros chavões pela suposta defesa da democracia e com o propósito de combate à desinformação, mas nenhum enquadramento objetivo em dispositivos legais, tampouco em previsões criminosas e menos ainda, em face das quais se permita o silenciamento cautelar. A esta altura, em face de tudo discutido sobre esse tema, me alinho ao posicionamento de que apenas o total levantamento do sigilo sobre tais procedimentos poderá elucidar do que exatamente se trata. Até porque, após já anos de duração dos respectivos inquéritos, sequer é possível alcançar uma justificativa jurídica minimamente aceitável para que se preserve o obscurantismo sobre as decisões ali exaradas. O dia que vocês pararem de dar corda para maluco laudado que só é conhecido graças ao algoritmo de rede social que vocês dizem criticar, as coisas vão voltar 80% ao normal. Jerusalém. Atualização. Tentativa de ataque no bairro Romema e fuga de 2 suspeitos. Um com moletom cinza e outro com camiseta branca, aparentemente curta. Atualmente estão sendo realizadas buscas para localizá-los. Todos os acessos a Jerusalém estão fechados. Os veículos são verificados um a um em busca dos suspeitos. Castelo de Lanapole por dentro. Um raio de luz solar entrando na sala lateral leste do santuário interno de Amon-Ra no templo do rei Ramsés II, de 1186 a 1155 AC, para as barcas sagradas de Amon-Ra, Mut e Khonsu, no pátio de Carak, Tebas, Luxor, Egito. Chocado com a vil onda de antissemitismo na Universidade de Colômbia. Silêncio é cumplicidade. Exorto a Prefeitura de Nova York e autoridades e líderes dos Estados Unidos a tomarem medidas imediatas e inequívocas para combater este flagelo. Os estudantes judeus merecem segurança, respeito e ação, não apenas palavras. Israel permanece firme com eles. A Constituição de 1988 foi concebida como uma simples substância catalisadora, para facilitar o acesso do comunopetismo ao poder e depois ser jogada fora. E já foi. Olavo de Carvalho. Antes de afirmar que uma manifestação da direita foi um fracasso, todo esquerdista deveria fazer um esforço de imaginação. Será que nós juntaríamos 1/3 dessa quantidade de pessoas? Pense bem. Como a resposta geralmente é negativa, só os canalhas prosseguem com a troça. É hora de você, homem de bem, erguer-se com a mesma audácia que os corruptos ousam mostrar, pois é através da sua coragem, integridade e determinação que o verdadeiro progresso pode ser alcançado. Não permita que a sombra da corrupção o intimide, mas que seja o seu ímpeto para agir com retidão e justiça, pois é nos momentos de desafio que a verdadeira essência de um homem de bem se revela. Esteja pronto para enfrentar os obstáculos com bravura e fazer a diferença no mundo ao seu redor. Tolerou-se a excepcionalidade em nome da defesa da democracia, como se a Constituição Federal já não fosse suficiente para combater ameaças ao regime democrático. Com a excepcionalidade, abriu-se caminho para o arbítrio, o exato oposto do que se pretendia. Instalou-se a censura prévia e ressuscitou-se a autocensura. É o que sempre acontece.
Seria preciso reconhecer esse erro para que a situação voltasse ao normal, mas estamos longe de retomar o rumo certo, se é que um dia retomaremos. Se eu fosse um foca, correria atrás de uma entrevista com esta senhora. Pode ser só impressão minha, mas acho que no dia em que ela resolver contar tudo o que sabe, a República vai tremer. A PF pode mudar o nome para GPX, Guarda Pretoriana de você sabe quem. O Exército vai substituir o ato de jurar bandeira por jurar toga. Imposto é ameaçar pessoas de prisão e morte por exercer atividades legítimas. Na pujante demoniocracia brasileira, as redes sociais se tornaram inimigas por permitirem a difusão das ideias de direita, às quais as pessoas intelectualmente mais sadias tendem a aderir. Por isso, passaram a ser ferrenhamente combatidas e eleitas como merecedoras de rígida regulação. O estarrecedor é isso ser defendido abertamente por membros do judiciário. Por coisas assim, deveria haver uma disposição legal bem objetiva para membros deste poder, sobretudo em sua mais alta instância. Falou publicamente sobre política ou qualquer coisa que não seja estritamente vinculada à sua atividade? Perde o cargo. Simples. Julgadores não são atores políticos, muito menos devem se portar como vaidosos pop stars, buscando mídia o tempo todo. A nobreza de sua função exige o exato oposto, a discrição respeitosa à liturgia do cargo que ocupam. Em vez de se esforçarem tanto para diminuir a importância dos atos convocados por Bolsonaro e a adesão a eles, a esquerda e o jornalismo pelego deveriam se concentrar em mostrar como a popularidade de Lula é muito maior, fazer como o próprio Bolsonaro fazia enquanto presidente e convocar manifestações para reunir milhões de pessoas. Por que não o fazem? Asterisco ok, talvez tenha exagerado na retórica. A partir de quantas mortes já pode dizer que o presidente é genocida? Em uma democracia plena, um cidadão deveria ser livre para demandar um hospital veterinário estatal e o 38 tão deveria ser livre para falar que isso é coisa de satanista. Mas na terra brasileira tem deputado querendo mandar polícia atrás do cara por causa da sua opinião. O Brasil inteiro deveria se engajar numa grande campanha #MusicByGlobo. Isso colocaria os holofotes do mundo no importante agente do regime ditatorial, no mínimo. Na hipótese mais extraordinária, o @Elon Musk terminaria comprando a emissora e a transformando numa grande força pela verdade. O que o Brasil precisa é que a verdade seja exposta. Aliás, o mundo está sofrendo do mesmo mal. Seria inteligente testar aqui no Brasil o que ocorreria se um grande poder financeiro honesto resolvesse se contrapor ao trabalho canalha de grandes incentivadores de tantas pautas deletérias como a LGBTQP. Hoje a esquerda age sozinha na arena cultural. Quais seriam os efeitos de uma virada no leme da maior emissora do maior país da América do Sul? Posso garantir que seria algo mais grave e significativo que qualquer coisa que tenha ocorrido até hoje no sentido de mais justiça no Brasil. Imagina o choro. Da última vez que o Elon Musk comprou uma empresa de mídia, ele demitiu 80% dos funcionários. Por favor, compre a Globo. Fato, se o Thanos tivesse capinado um quintal antes de fazer sua guerra, ele nunca teria caído na ilusão que eliminar metade da vida resolveria alguma coisa e que não ia voltar a ter um universo superlotado coisa de 6 meses depois. De tanto atuar politicamente, de tanto ficar dando entrevistas, como um agente político e não como ministro do Supremo, Gilmar Mendes caiu na malha das suas próprias palavras. Ele vê a tecnologia como séria ameaça à democracia. As urnas eletrônicas estão incluídas? São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Salmos 3, 2, 4. Não faz muito tempo, o @Andobrasil promoveu uma campanha para dizer que eram fake news e difamação as denúncias sobre violência sexual no arquipélago de #Marajó. A edição da @Folha de hoje nos conta o que a equipe deles encontrou por lá. Olha só, os monopólios dos bancos foram até o governo para propor a taxação de cooperativas bancárias que dividem os lucros com seus clientes. Meus familiares trocaram o banco tradicional pela Sicoob e estão super satisfeitos. Antigamente cooperativa era coisa de esquerda. Meu artigo na Gazeta, o relatório americano sobre a censura brasileira. O relatório é um documento triste. É a fotografia tirada pelo Congresso americano, daquilo que o Brasil se tornou, uma república de bananas jurídicas. Itália. O partido de centro-esquerda mais Europa,
recebeu 1 milhão de euros em doações de George Soros para sua última campanha eleitoral. São contribuições que alguns dos nossos candidatos receberam de acordo com as regras, publicadas no site da Câmara de acordo com a lei, que não só confirmamos, mas que reivindicamos, disseram em nota conjunta o secretário nacional Ricardo Mago e o deputado Benedetto Della Vedova.